sabe, espiritualidade à la carte, cada um pegava um pouquinho de cada coisa e não tinham... eu acho que respeitava as tradições cristãs, assim, porque o calendário marcava mais, mas uma parte era ateia, outra parte era espírita, outra parte evangélica, outra parte católica. Então, eu vi acontecer, mas ficou mais forte para mim que depois de alguns anos eu fui fazendo muitos amigos judeus e muitos rabinos se tornaram meus amigos, eu conheci, e eles fazem uma oração até para beber água, para beber o café. Eles têm orações específicas para cada coisa. E eles dizem que até não é só honrar a Deus ou a natureza, tudo aquilo, mas todas as mãos que aquilo passou para chegar na sua. Então, quando eles me falaram isso, eu fiquei muito mais atento. Eu já fazia, mas aí eu comecei a levar mais a sério quando veio esse tipo de informação. Então, também veio numa fase um pouquinho mais adulta, depois dos 18, assim. E aí eu comecei a levar isso mais a sério e muda tudo. Muda tudo, porque você realmente dá mais valor e aí parece que o sabor é melhor. Parece que tudo ali é melhor, parece que te nutre mais. Porque você tá, de uma certa forma, notando que aquilo é para nutrir e aí ele passa a nutrir mais. Eu não sei, faz sentido, né? Total. Traz pra consciência, né? Exato. É a intenção, assim, né? Porque no flow que a gente vive hoje, de sentar ou comer de pé, eu vejo gente comendo de pé. Comer de pé não te permite degustar. E degustar não leva para a consciência que você está se nutrindo. Então, como você não pensa que você está se nutrindo, você acaba não se nutrindo, porque as intenções influenciam muito. É a minha visão, assim, né? Não é só jogar o alimento boca dentro. Né? Então, ter essa relação, assim, eu acho que isso é muito positivo, talvez para performance, para produtividade, tudo isso. Eu vejo o Rica falando da palavra trabalho, né? E eu ressignifiquei muito isso, assim, dessa palavra, porque eu acredito muito no trabalho, sabe? No servir, trabalho, eu sempre me sinto a serviço. Eu lembro que quando eu fui desempregada, eu fui desligada na pandemia e eu voltei para a prática clínica, para o consultório na pandemia. Eu trabalhava na indústria de suplementação, trabalhei no universo corporativo por muitos anos, assim, e fui desligada da empresa. E daí a primeira coisa que eu fiz foi acionar todos os meus contatos e falar, gente, fui desligada da empresa, estava há 4 anos fora da prática clínica, ou seja, não ia ter pacientes naquela época. Falei, estou a serviço do que eu puder ajudar todas as pessoas, enfim, com o meu conhecimento, com os meus saberes. Quem precisar de alguma coisa, estou à disposição. E quando me coloquei a serviço, surgiu um monte de coisa para eu fazer relacionado com o trabalho. E eu vejo hoje que, às vezes, a necessidade é o que leva a gente para o próximo nível. Porque o não precisar trabalhar talvez deixe a gente estagnado. Sabe? Não precisar entregar, eu não preciso, então eu não tenho tanto prazo, então eu não tenho tanto comprometimento, deixa rolar, tal. Sinceramente, se eu não precisasse fazer um podcast, talvez não sairia do papel. Né? Eu acho que a necessidade, ela impulsiona mais para produzir, para entregar, eu sinto isso no meu corpo, assim, sabe? Senão, talvez eu acordasse um pouco mais tarde, né? Eu não sei como é que é para vocês isso, assim. Porque produtividade, ao mesmo tempo... No meu coração, eu preciso de tempo. Então, eu preciso de planejamento para ter tempo. Preciso da minha agenda muito cronometrada. Tempo para ter tempo fazer nada. O nadismo está na minha agenda. Mas, ao mesmo tempo, o tempo de produção também está na minha agenda. Porque, senão, eu fico... E eu sou ótima em, abrir 10 janelas no meu computador. Fazer várias outras coisas, além de não fazer aquilo que eu tenho que fazer agora. Então, se eu não planejar, já era. Como que é, assim, para vocês isso? Eu também eu ressignifiquei trabalho. E eu sou bastante ambicioso, então, se não fosse aquilo que eu tenho como objetivo, eu não teria melhorado nem minha alimentação, nem começado a treinar, nem melhorado meu sono, porque eu meio que sabe o cantor John Mayer? Eu tava vendo um corte dele esses dias que ele tava falando como que ele parou de beber álcool. Ele falou que ele tava bebendo, aí teve um dia que ele acordou e ele percebeu que tava 6 dias de ressaca. Era o 6º dia de ressaca seguido. E aí ele conversou consigo mesmo e falou assim, cara, quanto do seu potencial você quer realizar? 10%, 20% ou 100%? Aí ele falou para si, 100%. Já entendi para onde eu tenho que ir. E aí ele parou de beber ali. Para mim é a mesma coisa. Assim, eu acho que o trabalho é uma ferramenta
de realização de sonhos e de impacto e legado. Então, é onde eu mais me divirto também. Porque eu consegui conectar essas duas coisas. Eu falei, eu não preciso ver o trabalho como as pessoas querem que eu veja trabalho, assim como eu não preciso ver a alimentação, como o publicitário quer que eu veja alimentação. E eu consigo pegar e criar o meu jeito de fazer aquilo. Quem enxerga trabalho direito? E aí, quando eu fui pesquisar isso, eu encontrei os caras que também cuidavam da alimentação. Então, o trabalho fez eu ser mais organizado com comida, fez eu ser mais organizado com todas as áreas. E pelo meu trabalho, eu consigo inspirar mais gente a fazer isso. Tipo, um dos rituais que meu público tem hoje em dia é acordar, tomar sol e pisar na terra. Acha um cantinho de grama, acha um cantinho de terra para pisar. Não importa onde você esteja. Isso eu não conseguiria fazer se eu não tivesse encontrado a tortura que eu consigo aguentar, entendeu? Que é esse modelo de trabalho que eu encontrei. Então, a minha vida é bem voltada para isso e com isso eu consigo interagir melhor com o mundo. A minha relação com o trabalho, uma das coisas que mais me tocaram, que me impactaram na espiritualidade do povo Guarani é que para eles as palavras são espíritos. As palavras são códigos que decifram forças da natureza que podem ser incorporadas. A origem da palavra trabalho vem de tripalium, que acho que é do grego, se não me engano, que é um instrumento de tortura de 3 partes, utilizado para torturar os escravos, né, que não estavam performando ali. E eu sinto que no inconsciente é um privilégio poder trabalhar com aquilo que tu tem vocação e que tu ama, então, que é o nosso caso. E isso no mundo é realmente uma pequena camada da sociedade, né? Então, por exemplo, o pessoal do campo, na maior parte das vezes, está trabalhando honrando o sentido e o significado dessa palavra, escravidão. Abrindo mão, né, da sua... Escravidão no sentido do esforço excessivo, do sacrifício. Né? E eu realmente percebo que seria uma revolução se a gente pudesse usar o nosso tempo para fazer aquilo que a gente quer, aquilo que faz sentido para a gente. Então, de fato, ressignificar a palavra faz muito sentido e se referir ao trabalho como serviço, como um vício de ser, como um empreendedorismo, como eu expressar no mundo a minha espiritualidade. Mas até na nossa relação com a nutrição, ter uma relação menos performática, né, com o trabalho, daria talvez mais tempo para a gente se nutrir melhor, para a gente se relacionar melhor, né, com a alimentação. Mas eu vejo que grande parte da nossa relação distorcida é porque a maior parte das pessoas, na maior parte do tempo, está em esforço excessivo, sacrifício, distraída, não se sentindo verdadeiramente nutrida. Isso acaba resbalando lá na alimentação, na hora de comer. Né? Muito forte. O cara chega do trabalho que ele não gosta, ele senta no sofá, ele quer desligar a mente e comer algo que vai dar prazer instantâneo. Exato. E é por isso que, para ti, o teu grande desafio é muito mais psicologia do que nutrição hoje em dia, né? Como que a pessoa vai botar em prática a sugestão que tu está trazendo se ela está chegando exausta e elas têm as neuroses e as questões todas que ela precisa dar conta? Se eu te falar que assim, a maioria das pessoas que começam o tratamento comigo, elas fazem transição de carreira. Porque o comer tem a ver com prazer. E quando eu mostro que ela precisa ter prazer no que ela faz e não só no comer, aí ela pede demissão, ela começa o negócio dela, ela começa a fazer o que ela veio para fazer no mundo. E às vezes a gente pensa assim que só o trabalho braçal é desgastante, sofrido, mas às vezes a pessoa ama aquilo lá e se tu botar ela dentro de um escritório, ela vai morrer, né? Então, assim, tem gente que nasceu pra estar ali, curtindo um monte e tal no computador, e tem gente que nasceu pra estar curtindo um monte na lavoura. Mas eu sinto que quando a pessoa começa a olhar pra ela mesma, que é quando ela tá nessa jornada de descobrir sobre a sua saúde e tal, ela, inevitavelmente, ela vai descobrir os talentos dela que ela pode entregar pro mundo de forma tão divertida e descontraída que nem se chama trabalho e se chama qualquer coisa que ela quiser dar o nome.